Fala, nação cruzeirense, começando aí o nosso pós-jogo dessa goleada do Cruzeiro. Há quanto tempo a gente não falava isso, né? Uma goleada do Cruzeiro, e o Cruzeiro venceu muito bem a equipe do Patrocinense por 4-0, conseguiu aí se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro, né? No ano passado a gente teve um ano muito ruim e aí no começo do ano a gente já teve a não classificação do Cruzeiro para as semifinais aí do Campeonato Mineiro. Nesse ano o Cruzeiro volta ali meio que tentando ainda se recuperar, né? E já consegue essa classificação para a semifinal, vai enfrentar a equipe do América, né? A gente vai falar também sobre esses confrontos, mas o Cruzeiro começou muito bem a partida, já aos 2 minutos, marcando o gol com o William Potker, numa roubada de bola fenomenal do Adriano, né? O Adriano muito bem nessa partida de hoje também, nessas roubadas de bola, inclusive teve um lance que ele quase fez o gol também, então o camisa 15 aí do Cruzeiro participando muito bem da partida de hoje. E contra o Pouso Alegre o Adriano tinha feito muita falta, né? A gente entrou com o Matheus Neres naquela partida e aí o Matheus não conseguiu jogar muito bem, não conseguiu participar nem defensivamente, nem dando o passe ali para iniciar as jogadas ofensivas do Cruzeiro. E hoje a gente teve uma participação muito boa do Adriano, mais uma vez jogando muito bem, e outro que foi muito bem na partida de hoje, acho que na minha opinião o melhor em campo foi o William Potker, né? Acho que o Potker também precisa entender que ele pode e tem condições de jogar como um centroavante, né? Um falso 9 ali. Eu acho até que ele rende muito mais né, jogando nessa posição do que jogando pelas pontas, mas ele ainda eu acho que não entendeu isso. Mas hoje ele jogou nessa função que é exercida pelo Rafael Sobis, foi muito bem, fez 2 gols, deu uma assistência para um gol também. Então uma participação muito importante do nosso Potker, né, que hoje foi um jogador que a gente espera que ele seja, inclusive assumiu aí a artilharia da equipe com 3 gols nessa temporada de 2021, e os gols do Cruzeiro, como a gente disse aí, 2 do Potker, 1 do Jadson, 1 do Matheus Barbosa. O gol do Matheus Barbosa teve assistência do William Potker, né, um cruzamento ali, ele fez o gol de cabeça, e o do Jadson, uma finalização muito boa do nosso camisa 88 também, mas eu acho que esse gol do Jadson ali não pode esconder o que é o Jadson. O Jadson continua ali sendo o jogador muito limitado que ele é, né? Acho que a gente não pode acabar ficando muito empolgado com uma vitória, uma goleada e elogiar o Jadson, porque não é o caso. Mas os outros jogadores a gente tem que elogiar, que foram muito bons, né? Nessa partida de hoje. E aí o Felipe Conceição, o primeiro tempo terminou em 1-0, no segundo tempo o Felipe Conceição promoveu algumas mudanças na equipe, né? A gente teve a entrada do Estênio, tivemos também a entrada do Felipe Augusto, e aí o Felipe Conceição fez algo muito bacana, né? Que deu muito tempo de jogo para o jovem Giovani, né? O lateral direito aí que entrou no lugar do Raul Cáceres. E vale destacar que o Raul Cáceres estava pendurado e ele é também o nosso único lateral direito. Então é uma boa a gente observar um jovem da base do Cruzeiro também que atua nessa posição. O Giovani inclusive participou com uma finalização muito boa, né, no gol, e o goleiro fez a defesa, infelizmente, porque poderia ter dado golzinho também ali para dar um pouco mais de confiança para o garoto. E aí a gente teve uma atuação muito segura do Cruzeiro na partida de hoje, o Cruzeiro que precisava da vitória para se classificar para a semifinal, foi a campo, buscou a classificação, fez ali 3-0 muito rápido no segundo tempo, né? No começo do segundo tempo fez o segundo, logo na sequência fez o terceiro, e aí no final do jogo, depois da entrada do Jadson, ele fez o 4º gol do Cruzeiro na partida, que selou aí a classificação do Cruzeiro. Cruzeiro que tinha alguns jogadores pendurados, como Ramon, Raul Cáceres, mas nenhum deles foi suspenso, né? O Cruzeiro que não vai ter nenhum jogador suspenso, já que o Rafael Sobis retorna também. E aí nessa semifinal contra o América, o Cruzeiro vai ter o time completo, né? O Cruzeiro se classificou aí na 3ª colocação para a segunda fase, e a gente também vai falar dessa classificação que terminou com o Atlético em primeiro lugar com 27 pontos, o América com 22, o Cruzeiro com 20 na 3ª colocação e o Tombense também com 20. O Cruzeiro na frente aí com o número de vitórias maior, né? O Cruzeiro teve 6 vitórias e o Tombense teve 5, né? O 5º colocado teve 16 pontos, então o Cruzeiro mantendo aí uma diferença de 4 pontos para o 5º colocado, que foi a URT. E aí, como o Cruzeiro se classificou na 3ª colocação, o Atlético pega ali o time de pior campanha entre os classificados, que é o Tombense, e o Cruzeiro enfrenta o América, que foi o 2º colocado nessa fase de grupos. Na fase de grupos, o Cruzeiro foi derrotado para o América por 1-0, mas aí naquela ocasião o Cruzeiro ainda não havia se encontrado na temporada, então agora o Cruzeiro vai ter um time um pouco mais encaixado para enfrentar o América e tentar avançar para a final do Campeonato Mineiro. A última goleada por 4-0 que o Cruzeiro havia
dado aí, né, tinha sido contra o Huracan lá no dia 10 de abril de 2019. Então já se passaram aí 746 dias desde a última goleada do Cruzeiro por 4-0. Então, algo que o Cruzeiro não fazia há muito tempo e foi muito importante para dar um pouco mais de confiança para esses jogadores, principalmente para o William Potker, para o próprio Jadson, né, para o Matheus Barbosa, que vira e mexe é muito criticado também pelo torcedor. Então, uma grande vitória do Cruzeiro, uma grande atuação do Cruzeiro. Vale pontuar aqui antes de finalizar que a equipe do Patrocinense também já não almejava nada na competição. Tinha, inclusive, somente 5 jogadores no banco de reserva, porque já iniciou aquele processo de dispensa de jogadores, mas uma vitória com um grau de importância muito bom para o Cruzeiro para renovar essa confiança dos jogadores depois de uma derrota para a equipe do Pouso Alegre. Então o Cruzeiro chega com uma confiança boa para essa semifinal, o América também goleou, então vai ser um jogo muito bom. A gente espera que o Cruzeiro consiga se classificar e no decorrer da semana a gente vai trazendo as informações de dia de jogo, os horários. Então fica ligado, se inscreva aí no canal. Esse aqui foi o nosso pós-jogo analisando essa vitória do Cruzeiro. Espero que você tenha gostado, se inscreva, deixe o gostei e até a próxima.